super boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um Momento Sem Dor. Hoje nós vamos falar a dor na coluna. Quem não me conhece, eu sou Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo, sem precisar tomar remédio, nem sair de casa. Gente, por que eu quero falar muito disso aqui? Porque a dor acaba limitando demais as pessoas, e as mulheres começam a pensar: ai meu Deus, na minha idade não tem como melhorar, ai meu problema é fibromialgia, não tem jeito, ai osteoporose, né? E vai criando monstros aí na cabeça. Eu quero mostrar pra você que você consegue sim ter muito mais qualidade de vida, cuidar muito melhor da sua saúde de uma forma simples, sem precisar nem sair de casa, gente. Quero pedir para quem tá aqui já deixar o like, encaminhar aí para as amigas que estão com dor na coluna. Essa aula é uma aula ao vivo que vai ficar aqui até o final do dia hoje. Depois ela sai e aí depois de um tempo ela volta para cá. Então, quem chegou depois e está assistindo a gravação, seja bem-vinda também. É uma aula que eu trago muita conscientização, muita informação, então não é uma aula que você vai chegar, em 5 minutos eu vou te passar um exercício e pronto, acabou. Não é isso. A proposta é te trazer consciência, informação, estudo mesmo, para você aprender mais sobre o seu corpo, o que você deve, o que você não deve fazer, ok? Ficar só dando diquinha de exercício não resolve. Vamos começar a falar aqui da dor na lombar? Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim: Keila, fui abaixar pra pegar o meu neto no colo e pronto, não consegui nem voltar. Quase morri de dor. Ou, Keila, eu tô trabalhando e eu tenho medo de cair alguma coisa no chão, porque se eu tiver que pegar, eu não consigo. Abaixar e voltar é muito desafiador, né? Às vezes a pessoa abaixa e ela trava, não volta. Pensa a situação, alguém aí já passou por isso? Eu tenho alunas que já passaram por isso. E misericórdia. Ou então, a pessoa pode falar assim: Keila, eu tava tão feliz, porque eu tive, assim, a possibilidade de fazer uma viagem para eu poder descansar, relaxar, tava super animada. Mas quando eu entrei no carro, a viagem foi virando, aquilo que era um sonho foi virando um pesadelo, porque eu fiquei muito tempo sentada. E aí pode ser carro, pode ser avião, né? Nossa senhora, cheguei no hotel, não estava dando conta de nada. O pessoal queria andar, queria explorar, queria conhecer. E eu só queria cama e remédio, porque minha coluna não deixava fazer nada. Ninguém merece, né? Ou então, tem a pessoa que fala assim: ai, eu já acordo com dor. Nossa, eu vou sair da cama e aí dói a coluna, lá embaixo a lombar, e dói o pescoço. Alguém conhece alguém assim? Ou alguém já sentiu isso? Isso é muito, mas muito comum, gente. E a coluna, ela é ampla, né? Às vezes a pessoa fala: ai, tô com dor na coluna, é na coluna cervical. Ai, tô com dor na coluna, é na parte de baixo, na lombar. Então, hoje eu vou explicar tudo isso, porque às vezes as pessoas generalizam, mas a gente vai aqui, ó, por partes. A Maria José tá falando aqui, ó: já passei por isso. Travei quando fui pegar minha neta no colo. Maria José, a notícia boa é que você não é a única, né? Eu não sei se essa notícia é boa ou se é ruim. Mas a notícia boa também é que muitas pessoas que estavam nessa situação conseguem melhorar e conseguem carregar a neta, conseguem viajar, conseguem acordar sem dor, tá? O que tudo isso que eu falei aqui tem em comum, né? Abaixou para pegar o neto, não conseguiu viajar, tá? Dor na coluna. Ai, ai, ai. É assim, ó. É muito comum. É uma das principais causas de atestado aí, de afastamento, vira um pesadelo. E aí, gente, a primeira coisa que eu quero trazer na aula de hoje, que eu quero mostrar para vocês, eu quero começar com a anatomia. Por quê? Porque vocês vão ver que a coluna, né, ela vem da cervical até lá embaixo no cóccix. E na minha época o povo até falava assim: ai, fica com a coluna retinha, né? E muita gente até hoje pensa que a coluna é uma coisa retinha. E aqui eu vou mostrar para vocês que não. A coluna ela é dividida em partes e cada parte tem a sua característica. E isso vai fazer diferença no tratamento. A gente tem que levar em consideração qual parte da coluna que a gente está tratando. O que pode estar acontecendo ali com cada parte. Isso faz muita diferença, ok? Então, ó, dica 7 em 20. A primeira dica: nossa coluna não é um cabo de vassoura que deveria ser todo retinho, não. A nossa coluna tem
é dividida em partes e cada parte tem a sua característica. E isso a gente tem que levar em consideração na hora de propor um exercício, na hora de fazer um tratamento. Ok? Vou colocar uma foto aqui, meninas, para eu apresentar isso para vocês. Olha que bonitinha essa foto da coluna, tá? Super didática, olha lá, coloridinha. Então a gente começa aqui, né? Tem a base do crânio e a gente começa com a coluna cervical. Ela é curtinha, olha lá, são 7 vértebras cervicais. O que a gente observa na coluna cervical? A coluna cervical, gente, aqui o pescoço da gente, ele tem uma curva para dentro, assim, ó, né? Cadê minha câmera aqui? Ele é côncavo, né? Então ele é fundinho aqui, né, para trás, assim. A cervical é côncava. A curvatura dela é para dentro. Logo depois da cervical, né? A cervical ali é aquela parte branquinha de baixo ali, né? Da cabeça, isso aqui é a base do crânio. Depois a gente já tem ali um azulzinho, ó, um número maior de vértebras. E o que a gente tem ali no azulzinho? A gente tem as nossas vértebras torácicas. Se vocês observarem, a cervical tá côncava, né? A curvatura para dentro, a torácica já vem para fora aqui, ó. Olha lá. E aí, depois da torácica, vem a danadinha da lombar, que também volta a ser igual a cervical, ó, côncava lá. A curvatura dela vai para dentro, é aquela verdinha ali. E de baixo a gente tem o sacro, que não tá aparecendo ali porque as asinhas ali, ó, da crista ilíaca ali no quadril, ó, tá tampando. Mas a gente tem o sacro, que junto com as cristas ilíacas formam a nossa pelve, forma o quadril direito e esquerdo com a pelve, forma a cintura pélvica. Então vamos lá, a gente tem cervical, torácica, lombar e o sacro. E depois o sacro-cóccix. O que a gente observou nessa foto? Primeira coisa, né? Não é aquele cabo de vassoura retinho. Segunda coisa, gente. As curvaturas que são convexas, que estão para fora aqui, né? Que é ali, ó, a torácica e o sacro, elas têm um motivo de ser assim, né? Deus é uma infinita sabedoria e ele criou tudo muito bem pensado. Por que ele fez isso? Ele pegou essas estruturas convexas e falou assim, ah, já sei. Ali dentro, elas vão ter a função de proteger órgãos importantes. Então, a torácica, ela tá ali, ó, ela vai proteger o nosso coração e o nosso pulmão. O sacro, ele vai funcionar lá embaixo, ele está protegendo o útero, o ovário, ele protege ali a região pélvica. E por outro lado, eles dão essa proteção, mas eles não dão tanto movimento, ele não tem muita mobilidade. Não são vértebras que fazem movimentos maiores. E a gente tem a cervical e a lombar, que são côncavas, né? Essa parte fundinha que elas vêm para dentro. E elas não têm essa função de proteger esses órgãos, ela tem a função de nos dar movimento. Então é uma parte com movimento, uma parte com menos movimento, outra parte com movimento e outra com menos movimento, vai intercalando ali. E aí, se eu perguntar para vocês assim, qual parte da coluna que tem mais dor? Onde mais dói aí na coluna? Quem é a mais, vamos dizer assim, a mais crisenta? Campeã, assim, das dores. Na maioria das vezes, essa dor é na parte que oferece mais movimento. Na maioria das vezes, essa dor é na cervical e essa dor é na lombar. Olha lá, a Fátima respondeu ali, lombar e cervical. Ana Lúcia, cervical e lombar. Lucileia, lombar. Essa parte que tem muito movimento é o que eu falei com vocês, quem estava aqui na aula de ontem, é o que eu falei do ombro. Ó. Uma amplitude de movimento grande, ela favorece lesão. Ela favorece dor. E às vezes ela é uma articulação mais instável, sabe? Ela tá solta ali, movimentando aquele tantão de movimento. E aí ela favorece o aparecimento de dores. A torácica e o cóccix são estruturas que têm menos amplitude de movimento. E aí a possibilidade de dor ali diminui também. Então agora você já sabe por que é mais comum doer o pescoço e a coluna. E a coluna lombar. E se dói porque tem muito movimento ali, e a gente vai entender que a coluna, ela precisa de ter uma estabilidade, onde tem muito movimento, tem muita mobilidade, a gente vai ter que começar a oferecer o quê? Força.
sem deixá-la perder essa mobilidade, para ela desenvolver estabilidade. Então, uma dor na cervical e uma dor na lombar, eu vou ver como é que está essa estabilidade. Provavelmente eu vou ter que trabalhar mais força que mobilidade. Uma dor na torácica, eu vou ter que trabalhar mais mobilidade que força. Entende que é diferente? É tudo coluna, mas cada uma tem a sua característica. E isso faz muita diferença na hora de fazer o tratamento. Então, essa foi a primeira dica de 7 em 20, hein? Observa a característica do que está doendo, pra você saber como que você vai direcionar os exercícios ali. Ok? Gente, vou colocar um videozinho aqui pra vocês verem as nossas crisentas. Olha lá, ó. Se você colocar aí dor na coluna, você já vai receber, né? O Google já vai te mandar lá, ó. Mão no pescoço, mão na lombar. São as campeãs. Então, gente, vamos lá. Vou falar agora da lombar, a queridinha que aparece, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, 80% da população já sentiu ou vai sentir dor na lombar, ou está sentindo dor na lombar. Então, gente, é muita gente. E isso gera um problema. Pensa, é a maior causa de incapacidade no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. É muita gente. E aí isso acaba gerando gastos, né, no serviço público, afastamento, enfim. Vira uma bola de neve, porque impacta em vários setores. Impacta no emocional, impacta no financeiro, na qualidade de vida da pessoa. Então, o que a gente precisa pensar? Poxa, mas o que está causando essa dor aí, Keila? Então, gente, não tem um único fator. Hoje vocês vão ver que tem um fator principal, tá? Eu vou mostrar, assim, o grande vilão, assim, que foi apontado como a principal causa. Mas a gente, quando pensa na dor lombar, na dor na coluna, a gente precisa pensar em vários fatores. A gente precisa pensar na alimentação, a gente precisa pensar no sono, se a pessoa está dormindo bem, na hidratação, por quê? Porque o disco que a gente tem ali entre as vértebras, né, o disco intervertebral, ele tem muita água, ele é bem hidratado. Então, se a pessoa não bebe água, como que vai ficar esse disco? Esse disco vai ficar prejudicado. Se a pessoa fuma, a pessoa compromete a absorção de água ali no disco. Então, o fumante também favorece ter dor na lombar. Sobrecarga, né? Às vezes a pessoa pega algo muito pesado, que não é próprio para ela. E aí isso também vai gerar dor. Ficar muito tempo na mesma posição também piora muito. Mas, anota aí, hein? Tchan, quem que é o campeão, o grande vilão? Gente, o campeão é o sedentarismo. Nada disso que eu falei supera o sedentarismo para provocar uma dor na coluna. Seja ela cervical, torácica, lombar, qual que for. Então, já aproveita que você descobriu aí que é o sedentarismo e já vamos anotar a segunda dica 7 em 20, hein? Sobrecarga não é a principal causa de dor na coluna. Às vezes a pessoa fala assim, Keila, a minha coluna está doendo porque eu peguei um pacote de arroz lá no supermercado, trouxe para casa. Eu não posso carregar um pacote de arroz. A culpa é do pacote de arroz. Será? Não, gente. Você precisa preparar o seu corpo para carregar esse pacote de arroz. E isso, gente, olha só, não sou eu que estou falando. Olha que interessante. Teve um estudo, eles analisaram 18 estudos, 18 artigos sobre dor lombar. O que eles perceberam? Eles olharam, os cientistas, né, olharam a população que tinham pessoas fazendo um trabalho mais braçal, que exigia mais do físico. E compararam com a população que tinha um trabalho que exigia menos do físico. Um trabalho mais, vamos pôr, mais mental, ficava mais quieto, mais sentado, não tinha que carregar nenhum peso. E aí, gente, olha que surpresa. Os cientistas viram que as pessoas que trabalhavam exigindo menos do corpo, que era um trabalho menos braçal, tinham uma incidência maior de dor na lombar. Como assim? Desse jeito, gente. E aí,
por que que... Aí eles falaram, peraí, então vamos ver o que está acontecendo. Vamos analisar de novo essa mesma população. Vamos lá, o que é isso? O que eles viram? As pessoas que trabalhavam mais sentadas, que exigiam menos movimento, menos esforço do corpo, eram as pessoas mais sedentárias. Elas não cuidavam do corpo fora do trabalho. Então elas tinham uma incidência de dor na lombar muito mais alta do que o outro, que às vezes trabalhava pegando peso. Por quê, gente? Porque o grande vilão é o sedentarismo. Isso, gente, presta atenção. Eu não estou dizendo que sobrecarga não gera dor lombar, ou dor. Gera sim, tá? O que eu estou dizendo é, você precisa preparar o seu corpo. Ok? A Maria José tá falando aqui, hoje sou mesmo sedentária, desde que começou a pandemia. Me prejudicou mesmo, perdi muita massa muscular, Maria José. Bora correr atrás dessa massa muscular. Porque, gente, se você quer independência, você precisa ter força. Você ter força, você precisa ter músculo. E isso você ganha com exercício. Olha lá, Maria Augusta falou que passa a maior parte do dia deitada. Olha só, Maria Augusta. Com base nesse estudo, que conclusão que a gente chega? Que repouso não trata dor lombar. Repouso não melhora e não melhora nada, gente. Nada. Porque se você vai precisar de trabalhar a mobilidade, trabalhar a força e trabalhar a estabilidade, não é deitado que você vai conseguir isso. Não é com nenhum medicamento que você vai conseguir isso. É com exercício. Ok? Então, tem até um outro estudo bem interessante que eles fizeram com crianças na idade escolar. É um estudo canadense, os cientistas canadenses eles estavam observando as crianças com a mochila, né? As mães aí, as avós, né, ficam de olho, a mochila do meu filho está muito pesada, a mochila do meu filho. Eu mesmo hoje falei com a Nina, falei, minha filha, mas todo dia você tem que levar esse dicionário para a escola, não dá para deixar o dicionário lá, é um peso, a mochila fica pesada e tal. E aí, que eles observaram? As crianças, né, eles pesaram as mochilas das crianças, as crianças mais ou menos na mesma faixa etária, né, as crianças daquela sala tinham o mesmo peso de mochila, fizeram isso com centenas de crianças. E tinha criança que tinha dor na coluna, dor nas costas, tinha outras crianças que carregavam o mesmo peso e não tinha dores nas costas. E aí, eles observaram que as crianças que estavam carregando aquelas mochilas e estavam com dor, e estavam falando que a dor era por causa da mochila, a mochila não era um sobrepeso, quando, né, se fosse olhar a altura da criança e tal, estava ok. E por que estava gerando dor? Porque eram crianças que ficavam sentadas no videogame, que ficavam sentadas no sofá, que não faziam atividade física. As crianças que carregavam a mochila no mesmo peso, né, na mesma proporção lá, mas que fazia natação, futebol, judô, crianças ativas, elas não tinham dor. Então, era o sedentarismo. Ok? Bora levantar e mexer o corpo. Eu falo que é como se fosse o carro. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, Keila, eu fui no supermercado e peguei lá um pacote de açúcar, um pacote de arroz, 5 quilos. E deu muita dor na minha coluna. Então, o que eu falo? Olha, sobrecarga gera dor na coluna. Sim. Agora, como que você está cuidando desse corpo? É o carro, gente. Será que a gente colocou combustível no carro suficiente para fazer o trajeto que a gente quer? Se você colocar combustível no carro para ele rodar 20 km e você pegar uma estrada de 100 km, você vai ter problema, você vai ficar parado no meio do caminho. Então, se você não prepara o seu corpo, se você não cuida do seu corpo, um pacote de arroz vai ser uma sobrecarga, vai gerar dor. Ah, é porque 5 quilos é muito pesado? Para você é, porque você é sedentária. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência. E isso, gente, mudar de faixa, assim, ó, né? Outro dia eu trouxe aqui uns potinhos e falei qual potinho que você estava alimentando mais. Então, hoje eu vou falar de rádio. Pensa em qual estação você quer sintonizar melhor. A estação do autocuidado ou a estação do sem cuidado. Ver qual sintonia aí você vai querer. E mudar de uma estação para outra pode ser simples. Ok? Vou mostrar aqui para vocês a Ângela. A Ângela é uma aluna minha do Método 7 em 20.
Ela tem 63 anos, é mineirinha lá de Belo Oriente. E ela acabou com a dor, gente. Ela sentia 30 anos de dor na lombar. No dia que eu fiz a mentoria com a Ângela, ela falou assim: Keila, eu tenho dor desde o dia que a minha filha nasceu. E minha filha tá com 30 anos. E eu lembro que eu fiz a mentoria dela e depois eu fui levar minha filha na escola e eu andando assim na rua, fiquei pensando assim, gente, a filha dela não conhecia ela sem dor. Porque se ela começou a sentir dor quando a filha nasceu, a filha só conhecia ela com dor. Mas olha como que a Ângela mudou de sintonia aí, ó. Médico, é remédio, é fisioterapia, é tudo que você pode imaginar e nada te melhorar. Porque são 30 anos, minha filha, 30 anos, desde que a minha filha, que está com 30 anos hoje, né, nasceu, eu não tive mais vida saudável sem dor. E nisso eu te achei para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim que eu comecei as aulas, eu vou falar que desde o primeiro dia eu já não sinto dor na coluna. Nada. E agora a senhora ainda tá tomando medicamento pra Eu dor? não estou tomando nada. Parei com tudo. Mas E peraí, me conta aqui. Essa despedida das dores e despedida dos remédios, essa dor que te acompanhou 30 anos, a gente conseguiu despedir disso com quantas aulas? ontem eu fiz a oitava, né? Parabéns, Ângela. Nossa, isso faz tudo ter sentido pra mim, sabe? Eu fico feliz demais. Gente, vocês viram só? Mudou, entendeu? Você muda, tudo muda. E o corpo responde, gente. O corpo responde. Do mesmo jeito que às vezes a gente fala assim, ai, fiquei um tempo sem fazer, voltei a sentir dor. Se você fica um tempo fazendo, o corpo vai responder. E no caso dela, da Ângela, foi assim, né? Respondeu de flash. Foi muito bom. Olha só, a Noêmia maravilhosa, aluna minha lá de Brasília. Com os exercícios, fiquei boa da lombar. Não, não estou sentindo mais nada. Minha lombar doía dia e noite. Olha só, a Noêmia sintonizou também na estação certa aí, né, Noêmia? Fico super feliz, Noêmia. E aí, gente, o que precisa fazer de diferente? Colocar o corpo para movimentar. Pensa que o grande vilão é o sedentarismo. A gente precisa sair do sedentarismo. E hoje eu tô falando do sedentarismo de dor na coluna. Mas o sedentarismo, gente, até para doença cardíaca, para várias coisas, câncer, é assim, não tem uma coisa que o sedentarismo vai contribuir de maneira positiva, ok? Então pensa muito nisso, vê o que vocês estão fazendo. A Maria José, estou com 71 anos, consigo recuperar um pouco da massa? Claro, Maria José. Deixa eu te explicar, Maria José, olha só, vou explicar para Maria José e serve para todo mundo que está assistindo aqui. O nosso corpo, lembra que eu falei que ele é super inteligente? Pois é, Jesus foi um engenheiro, assim, fantástico. Ele entende, para ele funciona a lei do uso e desuso. Então, se você pegar né, uma garrafinha lá de água, um pezinho para fazer exercício, você levanta o braço e abaixa ali todo dia. O seu corpo vai entender que ele precisa ter músculo para fazer isso. Se você para de fazer esse movimento, se você deixa o seu corpo em repouso, ele vai falar, para que eu estou alimentando esse músculo aqui? Para que eu estou gastando energia tendo esse músculo, sendo que ele não tem função? E aí a musculatura, ó, atrofia. A própria idade, gente, a gente já vai tendo, chama sarcopenia, a gente vai perdendo massa magra com a idade. Então a gente tem que entrar numa luta contra o tempo, estimulando ganhar massa magra. Independente da idade que você tem, é claro que com a idade fica mais difícil, porque a gente começa a perder, mas a gente tem que remar contra isso. Então, independente da idade que você tem, quando você trabalha força muscular, quando você dá um estímulo para o seu músculo fazer força, ele entende, opa, estou precisando de músculo aqui. Eu preciso ter músculo aqui para eu conseguir fazer esse movimento. O corpo está exigindo esse movimento e eu não tenho músculo. Então ele vai criando massa magra. Você vai estimulando formar massa magra. Aí o que você faz? Adequa isso com uma dieta, fica melhor ainda o resultado. Tenho alunas, gente, no método, tem a dona Nerzi, que a dona Nerzi tá aqui, eu vi ela aqui no início da aula. Dona Nerzi, ela falou que ela ficou com 24 anos sentindo dor. Dona Nerzi faz de tudo, gente. Dona Nerzi tem 82 anos. Ela faz. E faz online, bonitinha. Participa das aulas ao vivo.
sabe? Então isso é muito legal. A gente não pode deixar a idade limitar a gente. A Ângela, gente, a Ângela tá aqui. Olha que maravilhosa. Adoro quando eu uso as alunas de exemplo e elas estão aqui na aula. A Ângela mineirinha, e olha só. E aí, gente, a Ângela voltou a trabalhar, a filha da Ângela conheceu a Ângela sem dor, né não, Ângela? E hoje a Ângela tá servindo de inspiração para todas vocês. Gente, olha só, agora eu vou trazer uma outra aluna, a Sandra. A Sandra, ela ficou 24 anos sentindo dor. E aí, quando eu fui conversar com a Sandra falou assim, já tentei de tudo. Aliás, ela tinha tentado de quase tudo, né, gente? Olha a Sandra aí. Faz uns 24 anos que eu tenho problema na coluna, que eu descobri esse problema. Eu passei por 4 médicos, nenhum médico falava que eu tinha. Teve um médico que falou que eu estava até enferrujada. E eu fazia ginástica, andava de bicicleta, fazia caminhada, a hora que eu ia abaixar, qualquer coisa travava. Daí eu resolvi Essa buscar. sensação de travar, você tem 24 anos isso? Tem anos isso que você tem esse medo de... Misericórdia, Sandra! E não é falta de procurar ginástica, não. Daí eu falei, meu Deus do céu. Daí, lá um belo dia, você aparece. Eu vi, né, a proposta sua que você falou, eu me interessei muito. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que seguir ela. Eu vi que só o fato de esticar, se alongar isso aqui da gente, eu falei, olha, eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto, ninguém tinha falado sobre isso. Daí foi aonde que eu encontrei você e comecei, daí entrei num método e tô. Olha, só tem gratidão a Deus e a você, Keila. Porque, ó, eu tomava remédio toda semana. Eu tinha que tomar 1 ou 2 de Clofenac. Há quanto tempo isso? Desde que eu descobri minha dor. 24, Pensa. 24 anos? Mais ou menos isso. Eu vi que tinha algo a mais no teu método. E, Keila, a gente sabe que tem diferença de profissional para profissional. Tem diferença de médico para médico. E eu vejo assim, o que aconteceu com você, que você foi aperfeiçoando. Porque antes a gente você fazia, ainda precisava algo a mais. E você foi buscar. É o que eu buscava. Eu fazia minha ginástica, chegava em casa, não estava bem. Tem mais alguma coisa incomodando? Ai, não, Keila. Ó, eu não tomo mais remédio. Olha que linda! Keila, olha, é uma coisa assim que dá vontade de abrir a cabecinha das pessoas e colocar isso dentro da cabecinha delas. Gente, viram que delícia isso? E a Sandra não estava sedentária. A Sandra já tinha tentado de tudo, gente. Ela estava sempre fazendo uma coisa ou outra tentando melhorar. O que a Sandra fez? A Sandra escolheu os exercícios certos. A Sandra passou a ter uma orientação considerando tudo isso que eu falei com vocês, considerando o corpo como um todo. E aí o resultado veio. Então eu vi uma mensagem aqui da Inha Ferreira. Estou movimentando o corpo, só que as dores continuam. Devo continuar ou parar? Não deve parar de movimentar o corpo. Deve observar como que está movimentando, tá? A gente precisa respeitar sempre o nosso corpo. Não deve... Eu falo que tem gente que fala, ai, tá doendo, vai doendo mesmo, vai. Observa isso. Às vezes você tá doendo porque tá jogando uma sobrecarga ali nessa vértebra, nessa coluna. Então, tem que observar que dor que é esperada, que dor que não é esperada. Qual movimento você pode fazer, qual movimento você pode adaptar para a sua condição. Ok? Então, lembra que o sedentarismo só piora. Eu gosto muito dos exercícios terapêuticos. É o que eu faço com as minhas alunas. A Ângela falou aqui que é outra pessoa, né, Ângela? Fiquei feliz demais de ver que você tá aí. Por quê? Porque são exercícios que cuidam, são exercícios simples, que você consegue fazer independente da sua idade. A gente consegue adaptar os exercícios para cada pessoa. A pessoa fala assim, ah, Keila, mas eu não consigo colocar o joelho no chão, eu não consigo apoiar o punho, o que eu faço? A gente adapta o exercício para a pessoa, porque vai ter um exercício para essa pessoa. E aí ela começa a evoluir. Olha lá, a Ângela falou, eu quero, eu posso. Isso mesmo, Ângela, tô toda poderosa, é isso mesmo. O segredo chama determinação. É isso, gente. É simples, mas exige uma determinação. Exige que você faça, né? Outro dia eu vi um vídeo que tá rolando aí na internet do César Menotti e Fabiano, é um dos dois, eu confundo. E aí ele fala assim, não sei o que tá acontecendo, que eu me matriculei na academia já tem não sei quanto tempo, e não emagreci, não aconteceu nada comigo.
precisa ir lá ver o que aconteceu. É isso, só matricular não resolve, você precisa fazer a sua parte. Então, a partir do momento que você vai fazendo a sua parte e que essa parte é simples, isso que eu falo com a Ângela e que eu falo com as minhas alunas, você tem a opção de cuidar do seu corpo 20 minutos por dia, gente. Para quem está sentindo dor, falar que 20 minutos é muito, não é. Pensa, um dia inteiro de dor, e aí você vai dedicar 20 minutos. 20 minutos passa assim, ó, dentro da sua casa, você consegue fazer. Ai, Maria Clara, faço os exercícios terapêuticos, estou me sentindo muito bem. Que ótimo, Maria Clara. Isso é muito bom, gente. Então, vamos fazer um resumão. Nossa primeira dica aqui, nossa primeira dica 7 em 20. A nossa coluna não é um cabo de vassoura toda reta. Ela tem as curvaturas, olha lá, ó. Cervical, cadê a fotinha lá? Cervical, branquinha aqui em cima, a torácica embaixo, a lombar e o sacro. Tem as estruturas côncavas e convexas. As campeãs de dores são as estruturas côncavas, a lombar e a cervical. Por quê? Porque elas têm muita mobilidade. Então, para a gente oferecer para ela estabilidade, a gente precisa ver como que está a força ali, ok? E a gente, na hora de fazer um tratamento, na hora de fazer um plano, aí a gente precisa levar em consideração a característica de cada estrutura e o corpo da pessoa como um todo. A segunda dica, que é para quebrar tabu, é que sobrecarga não é a principal causa de dor na coluna. Então a pessoa fala, peguei um peso e minha coluna doeu. Sobrecarga causa dor na coluna? Causa. É a principal causa? Não. Antes de pôr a culpa no peso, olha para você. Fala, eu estou cuidando do meu corpo. Por quê? Qual que é a principal causa de dor na coluna? Sedentarismo. Se a principal causa de dor na coluna é sedentarismo, repouso trata dor na coluna, gente? Não, pelo amor de Deus. Ok? Ficou claro isso aí? Então, qual que é o segredo? É a terceira dica 7 em 20 de hoje. O segredo é show sedentarismo. Você vai sair do sedentarismo. Vai sair do sedentarismo de qualquer jeito? Não. Você vai preparar todo o seu corpo, não só a parte da coluna, mas você vai preparar todo o seu corpo para as suas atividades do dia a dia. Como que você vai fazer isso? Pode ser 20 minutos por dia, dentro da sua casa mesmo, mas o que você precisa? Você precisa respeitar o seu corpo. Oferecer o que cada articulação está te pedindo ali, o que cada articulação precisa, de acordo com as características dela, de acordo com os sintomas que você está sentindo. Ok? Então, respeite seu corpo e comece a movimentar assim, ó. Agora, eu sou super a favor dos exercícios terapêuticos, que eles não geram sobrecarga na articulação. E às vezes a pessoa, quando resolve sair do sedentarismo, é porque ela está com dor, tem uma articulação gritando ali. Então a gente não pode jogar impacto nessa articulação, a gente tem que primeiro fortalecer, ver a mobilidade, tratar todas essas disfunções aí musculares, para depois vir pensando numa atividade de mais impacto. Ok? Meninas, beijo grande no coração de vocês. Até amanhã. A Wanda, querida, boa noite, Keila. Graças a Deus, os seus exercícios não sinto mais tanta dor. E olha só, a Wanda já tem mais qualidade de vida, gente. Já tá na jornada despedindo das dores. Ó, você também pode fazer essa mudança igual a Wanda tá fazendo, viu? Beijo grande, meninas. Até amanhã.